Olá, meus irmãos. Iniciamos mais uma videoaula número 9, dentro do tema Reconstruindo o Novo Templo, lições no livro de Neemias. E a nossa última videoaula dentro desses estudos no livro de Neemias. E a aula de hoje ela tem o seguinte título: Reconstruindo um Novo Povo 3, o lugar de cada um. Ela envolve os capítulos 11, 12 e 13, que são os três últimos capítulos do livro de Neemias. Uma introdução, né? Cada um de nós fomos feitos por Deus de forma bem particular, portanto, somos diferentes uns dos outros. A beleza de se viver em comunidade é que, mesmo com tantas diferenças pessoais, ainda assim perseguimos objetivos comuns e vivemos para o bem comum. Afinal, há lugar para você e há lugar para mim na seara do Senhor. Então nós vamos ver melhor isso, né? Que se apresenta aqui nesses três últimos capítulos de Neemias. Vamos ao capítulo 11 primeiramente. O primeiro ponto da lição no capítulo 11 é o povoamento de Jerusalém. Nós não vamos ler assim todo o texto, nós vamos ler algumas porções do texto, porque muitas vezes é citação de nomes, de quantidade de pessoas, né? Então, dentro de povoamento de Jerusalém, uma primeira questão que eu queria abordar com os irmãos, os líderes do povo, tá da primeira parte do verso 1 até o verso 9. Então, o verso 1, a primeira parte, depois pega da segunda parte do verso 3 até o verso 9. Então, primeira parte do verso A. Os líderes do povo passaram a morar em Jerusalém. Segunda parte do verso 3, eu vou ler até o verso 4, porque depois é repetitivo, é o nome das pessoas, né? Esses são os líderes da província que passaram a morar em Jerusalém. Além deles, moravam em Jerusalém alguns de Judá e alguns de Benjamim, dentre os descendentes de Judá. Então, quando a gente chama judeus, é porque a tribo de maior expressão que ficou era a tribo de Judá. Não nos esqueçamos que nós temos os levitas, né, que são a tribo que cuidava do templo, né, e de onde saíam da linhagem de Arão os sacerdotes, né, porque Arão também era da tribo de Levi, né, é irmão de Moisés, Moisés da tribo de Levi. Mas você tem também a tribo de Benjamim, que era uma tribo, era um enclave dentro da grande tribo de Judá. Era uma tribo assim pequena, né, de território pequeno. Judá já era um território grande, né? Então, os líderes do povo, eles moravam em Jerusalém, né? Moravam em Jerusalém, né? E além deles também começa-se aí fazer a distinção a alguns israelitas da tribo de Judá e também alguns israelitas da tribo de Benjamim, né? Aí depois ele vai vir descrevendo quem são os da tribo de Judá e vai até o verso 9. Então, a cidade de Jerusalém ela começou a ser povoada. Então, o templo já havia sido reerguido, reconstruído, né? Na primeira leva de judeus, deu uma parada e depois foi sendo retomado. Depois, com Neemias, as muralhas são reconstruídas e a cidade precisa ser povoada, né? E aí vai ter um esquema aqui para povoar a cidade, né? O povo em geral, 1 a cada 10 pessoas. Segunda parte do verso 1 até o verso 2. E o restante do povo tirou sortes para que 1 entre cada 10 pessoas do povo fosse morar em Jerusalém, a cidade santa. E as outras 9 pessoas, né, de cada 10, né, nessa proporção, ficariam nas outras cidades.
Verso 2: E o povo abençoou todos os homens que se ofereceram voluntariamente para morar em Jerusalém. Então, houve a questão das sortes, mas também houve as pessoas que voluntariamente quiseram morar em Jerusalém. Então, assim eles estavam guarnecendo a cidade de população, né? Então nós vemos que os líderes passaram a morar lá e dentro dessa proporção de 1 a cada 10 pessoas, ficaria morando em Jerusalém, né? Ainda em Jerusalém, nós vemos dos versículos 10 a 14, passaram a morar lá também os sacerdotes, no verso 19, os porteiros, e do verso 15 ao 18, os levitas. Sendo que do versículo 22 ao 24, você vai ter a indicação do superintendente dos levitas e os cantores. Então, esse pessoal ficaria em Jerusalém, né? Mas também era necessário o povoamento das cidades de Judá, né? Nós estamos vendo, um povo ficou ali na Judéia, né? E uma parte do povo foi levado para a Babilônia. Então você está tendo algumas voltas, né? Alguns momentos em que o povo judeu está voltando, desde que os imperadores medo-persas assumiram, invadiram, né, o Império Babilônico, eles começaram a liberar, né, os deportados para o retorno das suas terras. E aqui, no caso, os judeus começaram a voltar. Então, as cidades também precisavam ser povoadas, né? Então, nós vemos aí sacerdotes e levitas nas cidades, verso 20. Os demais israelitas, entre eles os sacerdotes e levitas, moravam em todas as cidades de Judá, cada um na propriedade de sua herança. Muito legal aí que você vai ter mesclado no meio do povo das outras cidades aqueles elementos ligados à religiosidade, à espiritualidade. Então isso é muito bom. Nunca nos esqueçamos que os levitas, eles não tinham terra, né? Quando houve a divisão da terra lá no tempo de Josué, os levitas tinham cidades espalhadas por todas as tribos ali onde eles morariam, né? E essa era a posse deles, né? Eles tinham lugar garantido nas cidades, porém eles não tinham terra, né? Como as tribos, né? Onde houve a divisão das terras. Os servos do templo, né? Eles ficavam em Ofel, verso 21. Os servos do templo, porém, moravam em Ofel, e Ziá e Gispa os supervisionavam. Nós vamos ver também, é muito interessante, né? A ocupação da terra, né? Não mais em Jerusalém, agora na Judéia, dos descendentes de Judá, a gente vê isso do verso 25 ao 30, e dos descendentes de Benjamim, a gente vê isso do verso 31 até o 36. Eu fiz aqui algumas pontuações, né? Apesar de Jerusalém ser a cidade santa, a mesma foi povoada tanto pela liderança civil e religiosa, quanto pelo povo em geral, né? Então, cidade santa não no sentido de que ali só ficariam circunscritas os serviços religiosos e os responsáveis por isso, não. Cidade santa porque ela era o lugar do templo, ela havia sido conquistada por Davi, era a capital do reino, né? As demais cidades de Judá foram povoadas pelo povo em geral, mas também pelos servos do templo, pelos sacerdotes e também pelos levitas. Então, aquilo que a gente observou, você tinha a presença religiosa nas demais cidades. Houve, portanto, uma distribuição racional da população na reconstrução da nação de Israel, misturando religiosos e civis. E interessante notar que o texto faz a distinção dos descendentes de Judá, que a gente viu dos versos 25 ao 30, e dos descendentes de Benjamim, do 31 ao 36, e a gente já começa a ver aí que eles estão fazendo a distinção de quem é judeu e de quem é benjamita. Só que no final das contas, todo mundo acaba recebendo a nomenclatura de judeu. Então, se no capítulo 11 nós vemos o lugar de cada um em relação à ocupação da terra, considerando a capital Jerusalém e as demais cidades de Judá,
No capítulo 12, nós vamos ver o lugar de cada um na restauração espiritual, né? Então, também tem alguns textos longos, apenas uma pequena porção nós vamos ler aí, porque são textos assim que apresentam listas de nomes de pessoas, né? Então, o lugar de cada um na restauração espiritual. Então, do verso 1 ao verso 26 do capítulo 12, nós temos listas de sacerdotes e levitas que vieram desde o primeiro retorno dos judeus da Babilônia, ainda lá com Zorobabel. Então você vai ter a relação do nome desses levitas e desses sacerdotes, né? Do verso 27 ao verso 43, você vai ver a cerimônia, a celebração de dedicação dos muros de Jerusalém. Então ali a gente vai ver o lugar de cada um na celebração. Então o lugar em que os músicos ocupavam, os cantores e os coros que foram montados para essa grande celebração que aconteceu ali na região dos próprios muros de Jerusalém. Então foi feito um culto ali, uma celebração consagrando, né, dedicando os muros de Jerusalém ao Senhor. Então é um culto em que você tem a participação de músicos, cantores e os coros, né? A gente sabe, pessoal da tribo de Levi aí, né, envolvido. E a gente vê do verso 44 ao 47, que é um texto que a gente vai ler, o sustento dos sacerdotes e dos levitas, né? Então vamos ler. No mesmo dia foram nomeados responsáveis pelos depósitos para receberem as ofertas de cereais, os primeiros frutos e os dízimos. Dos campos em volta das cidades deveriam recolher as porções designadas pela lei para os sacerdotes e levitas, pois Judá se alegrava por estarem os sacerdotes e os levitas nos seus postos, observando os preceitos do seu Deus e os da purificação, como também o fizeram os cantores e porteiros, conforme o que Davi e seu filho Salomão haviam prescrito. Pois desde os tempos antigos, dos dias de Davi e de Asaf, havia dirigentes dos cantores e havia cânticos de louvor e de ação de graças a Deus. Assim, nos dias de Zorobabel e de Neemias, todo o povo de Israel dava aos cantores e aos porteiros as suas ofertas diárias, e separava também a parte destinada aos levitas, e os levitas separavam a parte destinada aos descendentes de Arão. Então, o sustento dos sacerdotes e levitas, eles viviam das ofertas que eram entregues no templo. E o templo não podia parar. O templo funcionava, ele tinha os seus serviços o tempo todo. E para lá eram levadas as ofertas. E você tinha até celeiros ali no templo, né? Lugares para acomodar as ofertas, né? Então nós percebemos que há uma preocupação com a continuidade da vida religiosa e espiritual. Então, quando você está reconstruindo um povo, aqui no caso, cabe o lugar de cada um, como nós vimos no capítulo 11, nas porções de terra. A gente viu a distribuição em Jerusalém e nas demais cidades de Judá. E agora, o lugar de cada um em relação à história, né? Quem eram aqueles que vieram desde o momento em que esse povo começou a ser restaurado? Olha, que Neemias começa com a história da reconstrução de muralhas. E a gente começa a ver que a ideia é uma reconstrução muito mais ampla, muito mais profunda e muito mais verdadeira e efetiva, que é a reconstrução do povo de Israel na sua terra, quando eles voltam para lá depois do cativeiro da Babilônia. Então, você precisa ter o quê? Você precisa ter também a consagração daquilo que foi reconstruído, as muralhas, mas também a manutenção de todo o serviço religioso do templo que era feito pelos sacerdotes e levitas e que eles necessitavam de sustento.
né? A continuidade da vida religiosa e espiritual feita através de quem? De pessoas. Não são os muros que vão fazer isso, não é a construção do templo que vai fazer isso, mas são as pessoas que ali trabalham. E agora nós chegamos no capítulo 13 do livro de Neemias e a gente vai abordar o seguinte tema aqui no capítulo 13: perigos da ausência da liderança. Lembram que quando Neemias foi conversar com o rei Artaxerxes, ele perguntou quanto tempo demoraria a ausência dele, né, ali dos serviços como copeiro do rei, e aí eles fixaram um tempo, né? Então a gente vai entender melhor o que são os perigos da ausência da liderança, né? Versos 6 e a primeira parte do verso 7. Mas durante todo esse tempo eu não estive em Jerusalém, pois no 32º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, voltei ao rei. Mas depois de alguns dias pedi permissão ao rei e voltei para Jerusalém. Então, ele ficou alguns dias lá, não é especificado quanto tempo, lá com Artaxerxes, o rei, conforme ele havia prometido retornar, mas ele acabou voltando, né, depois de alguns dias para Jerusalém. Então, se falar, ele ficou alguns dias fora. Alguns dias fora? Não, ele ficou muito tempo fora, né, porque as viagens eram demoradas, né? Então, uma viagem como essa, feita no lombo de animal e muitas vezes em alguns trechos até a pé, ela era uma viagem demorada. Então, ele ficou um bom tempo afastado lá de Judá, lá de Jerusalém. E isso vai criar problemas, né? Porque o que acontece? Se a gente está vendo o lugar de cada um, a gente vai começar a perceber que algumas pessoas precisam ser destituídas dos lugares que ocuparam ao longo do tempo, né? Então, perigos da ausência da liderança. Perigo número 1, para fora com os estrangeiros. Então, aqui a gente vai ver que o lugar dos estrangeiros não era no meio do povo. Nós vamos ler aí alguns versículos, né? Naquele dia foi lido o livro de Moisés diante de todo o povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não poderiam jamais ser admitidos no povo de Deus, pois, em vez de terem ido ao encontro dos israelitas com pão e água, tinham contratado Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus transformou a maldição em bênção. Quando o povo ouviu essa lei, separou de Israel todas as pessoas de ascendência estrangeira. Então, nós vemos o seguinte, né? Lá na história, quando o povo sai do Egito e eles estão peregrinando pela terra de Canaã, eles teriam que passar pelos territórios dos Amonitas e dos Moabitas. Quem são os Amonitas e quem são os Moabitas? São descendentes de Ló, que era sobrinho de Abraão. Vocês vão se lembrar que quando Sodoma e Gomorra são destruídas, e Ló morava em Sodoma, quando ele foge, a mulher vira uma estátua de sal, e as filhas, depois, para poder deixar descendência para o pai, porque os noivos dela não fugiram com elas, ficaram lá em Sodoma, então elas saíram sozinhas, as duas filhas de Ló e a esposa vira uma estátua de sal, e, e aí elas, uma de cada vez, embebedam, uma noite de cada vez, o pai Ló, e elas acabam engravidando do pai, né, para poder deixar descendência. Umas histórias meio estranhas, né? Então você vai ter os amonitas e os moabitas, né, da descendência dessas duas filhas com Ló, né? Então eles são povos aparentados com Israel, né? Porque Israel vem de Abraão e Ló era sobrinho de Abraão. Só que quando o povo sai do Egito e eles precisam passar por esse território, e ao invés deles serem recebidos, né, como diz aqui, com pão e com água pelos seus parentes amonitas e moabitas, pelo contrário,
Eles contratam Balaão, né, aquela famosa passagem da mula de Balaão. Eles contratam Balaão para amaldiçoar o povo, né? E o que não acaba acontecendo, né? Deus age aí no meio dessa situação. Então, ficou registrado que esse povo nunca seria considerado povo de Deus. Eles estavam ali misturados, junto com o povo de Judá. E agora volta aquele princípio da santificação do lugar, no sentido de que ali, na verdade, não é o lugar propriamente que é santo, mas as pessoas que vivem ali são santas, isso é, consagradas a Deus. Quem não tem parte com Deus não pode estar ali. Lembra que Deus mandou Josué exterminar os povos, né, que habitavam em Canaã quando os israelitas atravessaram o Jordão para tomar posse da terra prometida, né, de Canaã? Agora está valendo a mesma coisa. Na tribo de Judá, agora que ficou, né, não é mais permitida a presença de estrangeiros, aqui no caso amonitas e moabitas. Então, para fora com os estrangeiros. Então, isso ainda vai ser feito antes de Neemias retornar e passar aquela temporada com o rei Artaxerxes, né? Mas aí tem o perigo número 2, né? Para fora com Tobias. Tobias é aquele entre aqueles três, né? Tobias, Gesem, ele fazia parte daquele grupo de pessoas que tentaram contra o povo de Israel enquanto eles construíam Sambalate, né? Tobias e Gesem, enquanto eles reconstruíam as muralhas. Então Tobias, ele era um homem aparentado com os israelitas. E olha o que acontece. Enquanto Neemias estava fora, olha o que aconteceu. Antes disso, o sacerdote Eliasibe tinha sido o encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus. E ele era parente próximo de Tobias, que era inimigo do povo de Deus. E havia preparado para Tobias, né, para este, uma sala grande onde anteriormente se recolhiam as ofertas de cereais, o incenso, os utensílios, os dízimos dos cereais, do vinho novo e do azeite prescritos para os levitas, cantores e porteiros, como também as ofertas para os sacerdotes. A gente lê aí o 4 e 5, dá um pulo para a segunda parte do verso 7 até o verso 9. Fiquei sabendo, né, aqui é Neemias falando, fiquei sabendo do mal que Eliasibe era simplesmente o sumo sacerdote, havia feito em preparar para Tobias uma sala no pátio do templo de Deus. Olha o que o sumo sacerdote fez. Porque ele era aparentado com Tobias, que era inimigo do povo de Deus, ele preparou uma sala para ele lá. Isso me desagradou muito, e por isso tirei todos os móveis da casa de Tobias para fora da sala. Por minha ordem, então, purificaram as salas e coloquei nelas novamente os utensílios do templo de Deus, com as ofertas de cereais e o incenso. Então, olha, né, aquela velha máxima, né? Quando o gato sai, os ratos fazem a festa. Enquanto Neemias se ausentava de Jerusalém para cumprir o seu compromisso de retorno com o rei Artaxerxes lá na Babilônia, essas coisas começaram a acontecer. Né? Vai acontecer mais coisas aí que a gente vai ver. Então, aqueles vínculos com o passado, né? Então, estrangeiros do nosso meio, não tem lugar para eles aqui no nosso meio. Inimigo do povo de Deus, Tobias, não tem lugar para Tobias aqui no meio do povo de Deus. Ainda dentro dessa ideia, né, quando o gato sai, os ratos fazem a festa, outro ponto aqui, restabelecendo o serviço do templo. Fiquei sabendo também que a parte prescrita aos levitas não lhes era entregue e que, por isso, os levitas e os cantores responsáveis pelo culto tinham fugido cada um para suas terras. Quer dizer, o serviço no templo parou. Lembra que eles tinham assumido o compromisso de fazer o sustento dos levitas, né? Dos sacerdotes, né? Então censurei os oficiais e lhes perguntei: por que o templo de Deus ficou abandonado? Olha, isso enquanto Neemias estava fora. O tempo que ele ficou fora já aconteceu tudo isso. Botaram Tobias dentro do templo
e pararam de trazer ofertas para o sustento dos levitas, né? Então censurei os oficiais e lhes perguntei: por que o templo de Deus ficou abandonado? Convoquei então os levitas e os cantores e os coloquei nos seus postos. Todo o povo de Judá então trouxe os dízimos dos cereais, do vinho novo, né, e do azeite para os depósitos. E designei como tesoureiro sobre os depósitos Selemias, o sacerdote, e Zadok, o escrivão, e Pedaías dentre os levitas, e como ajudante deles, Anã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque eram homens de confiança e receberam a responsabilidade de fazerem a distribuição entre seus irmãos. Por isso, Deus meu, lembra-te de mim e não te esqueças das coisas que fielmente fiz pelo templo do meu Deus e pelo seu culto. Então vejam, né, que as coisas começaram a descambar enquanto Neemias estava fora. Então os perigos de quando da ausência da liderança, né? Eu conheço uma pessoa que na empresa que trabalhava ocupava um cargo de supervisão. E quando essa pessoa saía de férias, um substituto assumia. E depois de 15 dias que esse supervisor voltava das suas férias, ele gastava pelo menos mais 15 dias para pôr em ordem a bagunça que o supervisor e os funcionários, né, do setor faziam nesse período, né? Eu acompanhei bem de perto essa história aí. E era muito difícil para resolver, porque eram problemas, desde os problemas das rotinas de trabalho, desde problema entre as pessoas, né? Muita confusão, muito problema. Então, é muito problemático quando um líder precisa se ausentar. Porque o que acontece? O inimigo tenta, olha, usando as pessoas, ele tenta paralisar a obra de Deus. Veja, o templo ficou parado. O templo ficou parado, porque os levitas não recebiam a porção deles. Mas o inimigo estava dentro do templo, que era Tobias. Então veja que Neemias, quando volta, ele começa a agir em que sentido? Não tinha mais muralha para reconstruir, mas tinha uma nação, tinha um povo para reconstruir. Então ele precisava pôr cada um no seu devido lugar. Os levitas foram convocados a retornar, ele botou Tobias para correr e ele fez com que as provisões do templo voltassem a serem entregues. Então ele restabeleceu o serviço do templo, mas tinha mais coisa para ser feita. Olha só como a obra ela era extensa e não era restrita apenas a muros, né? Restabelecendo a guarda do sábado, do verso 15 até o versículo 22. Naqueles dias vi que em Judá alguns homens trabalhavam nos tanques de espremer uvas no sábado, e outros levavam feixes de trigo que colocavam sobre jumentos. Vi que também traziam vinho, uvas e figos e todo tipo de carga a Jerusalém no sábado. Adverti-os por estarem vendendo alimentos no dia de sábado. E em Jerusalém moravam alguns homens de Tiro, quer dizer, eles não eram judeus, eram fenícios. Eles traziam peixes e todo tipo de mercadorias que vendiam em Jerusalém ao povo de Judá. Por isso, repreendi os nobres de Judá e lhes disse: por que estáis fazendo tão grande mal, profanando o dia de sábado? Isso é o dia do descanso, né? Por acaso, porque veja, cabe aqui a distinção, dia de descanso. Por quê? Porque tudo se refere ao quê? A trabalho. Trabalho que estava acontecendo num dia que não era para ter trabalho. Então veja que é mais do que o dia da semana. É um dia para o descanso. E é mais do que apenas o descanso dos trabalhos dessa terra. Um dia de descanso na presença de Deus. Que nenhuma outra atividade desvie minha atenção da adoração a Deus no Shabá, no sábado. Por acaso, verso 18, os vossos pais não fizeram a mesma coisa e por isso o nosso Deus fez vir todo esse mal sobre nós e esta cidade? Profanando o sábado, provocais
ira ainda maior sobre Israel, porque a ira já não vai ser dos povos com quem eu estou fazendo média. Um grande problema da igreja dos seus dias é quando ela e seus líderes tentam fazer média com os descaminhos e os valores degradantes da sociedade do seu tempo. O sábado, por exemplo, é algo que Deus havia instituído, né, na lei. Então o povo deveria ter um dia de descanso. Esse dia foi convencionado, né, na semana para que eles não fizessem trabalho. Então veja que fenícios vindo, né, eles mesmos espremendo uva, trabalhando, né? Então, não, isso tem que acabar. Os nossos pais fizeram isso lá atrás e isso não foi bom. Se você quer fazer média com as pessoas, você está deixando de ser obediente a Deus. Pior que a ira dos povos é a ira de Deus, né? Provocais ira ainda maior sobre Israel, verso 18 no finalzinho, quer dizer, a ira de Deus. Quando as sombras da tarde atingiram as portas de Jerusalém, antes do início do sábado, eu ordenei que elas fossem fechadas e que não fossem abertas antes de terminar o sábado. E coloquei alguns dos meus homens juntos às portas, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os comerciantes e os vendedores de todo tipo de mercadoria passaram a noite fora de Jerusalém, uma ou duas vezes. Eu os repreendi, dizendo: Por que passais a noite em frente ao muro? Se o fizerdes mais uma vez, vou prender-vos. Daquele dia em diante, não vieram mais no sábado. Ordenei aos levitas que se purificassem e viessem vigiar as portas para santificar o sábado. Lembra-te de mim também por isso, Deus meu, e tem compaixão de mim conforme o teu grande amor. Então nós vemos aí Neemias restaurando o povo. Esse povo não tinha identidade com os outros povos, ele tinha identidade com Deus. E é por isso que eles testemunhariam desse Deus para esses povos, porque eles não viviam na mesma motivação desses povos. O Shabá, o sábado, era o dia que eles separavam para descansar dos trabalhos daqui, dessa terra, mas especialmente descansavam na presença de Deus, isto é, em comunhão e adoração a Deus. Os irmãos se lembram, né, que uma das primeiras atitudes foi pôr para fora os estrangeiros, né, os amonitas e os moabitas. Então a gente chega no ponto seguinte, que tem a ver com aquilo lá. Restabelecendo a pureza dos casamentos. Eu vou ler aqui o capítulo 13, do verso 23 até o 26. Além disso, naqueles dias vi também que alguns judeus tinham casado com mulheres de Asdod, Amon e Moabe. Ah lá, os moabitas, os amonitas, né? Amon, Moabe, e Asdod, eles eram filisteus. Né? A metade dos seus filhos falava a língua de Asdod ou de outro povo, e eles não sabiam falar a língua judaica. Eu os repreendi e os amaldiçoei. Espanquei algum deles e arranquei-lhes os cabelos. Fiz que jurassem em nome de Deus e lhes disse: Não dareis vossas filhas em casamento aos filhos deles, e não tomareis as filhas deles para vossos filhos, nem para vós mesmos. Acaso não foi nisso que Salomão, rei de Israel, pecou? Entre muitas nações não havia rei semelhante a ele. Ele era amado por seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Contudo, até ele foi levado ao pecado pelas mulheres estrangeiras. Então, esse problema aí do jugo desigual, né, do casamento misto, era resultado dos estrangeiros no meio do povo. Então, a primeira tarefa foi tirar os estrangeiros do meio do povo. Amonitas e moabitas não são povo de Deus. Pode até ter parentesco lá atrás, serem descendentes, né? Serem filhos, descendentes de Ló, que era sobrinho de Abraão, e Abraão é com quem começa o povo israelita, mas eles não têm parte conosco, não. Eles não têm parte conosco. Agora, o que aconteceu? Ao longo dos anos, né? Filhos de judeus, filhas de judeus se casaram com os descendentes desses povos. E agora, o que fazer, né? Eles assumem um compromisso de não dar mais em casamento os filhos
judeus, filhos e filhas dos judeus com os filhos e filhas desses povos estrangeiros. Qual era o problema aí? O problema era a idolatria, era aquilo que poderia acontecer, a infidelidade. E eles tinham um caso, eles tinham um precedente na história de quem abriu as guardas e permitiu a entrada de mulheres estrangeiras, que foi Salomão, o próprio rei Salomão. Salomão era filho de Davi, foi considerado o homem mais sábio do seu tempo, né? Os outros povos iam prover da sua sabedoria, como foi a rainha de Sabá. Mas o que aconteceu? Se o reinado, os 40 anos do reinado de Davi foram envolvidos em guerra, os de Salomão não, houve paz. No entanto, Salomão fez com que aumentasse o território de Israel através de acordos comerciais, de acordos diplomáticos e tudo é, é, estabelecido através de aliança de casamento. Então o que acontecia? Salomão fazia acordos com os outros povos estrangeiros, casava com as mulheres desses povos, trazia. Salomão tinha mais de 900 mulheres, trazia essas mulheres para viver e ele acabou cedendo à idolatria. Acabou construindo templos para deuses pagãos dentro de Jerusalém, por influência dessas mulheres aí. Né? Então, quando você ouve lá da divisão do reino de Israel em 2 reinos, 10 tribos ao norte que formaram o reino de Israel, cuja capital posteriormente passou a ser Samaria, e 2 tribos ao sul, Judá e Benjamim, que formaram o reino do sul, conhecido como reino de Judá, cuja capital continuava sendo Jerusalém, foi durante o reinado de Roboão, que era filho de Salomão. Roboão ficou sendo o rei do reino do sul e Jeroboão passou a ser o rei do reino do norte. Mas isso já era em consequência aos pecados cometidos por Salomão em ter permitido a idolatria por meio do casamento. Então veja que o jugo desigual, o nome é jugo desigual justamente sobre isso, é uma servidão, jugo, né? Instrumento de servidão, aquela peça de madeira que era colocada no lombo dos animais que puxam carro de boi, arado, como era antigamente. É o jugo. Por isso que tem a palavra subjugar, colocar debaixo do jugo, quer dizer, debaixo do senhorio, do poder, da opressão. Então, o jugo desigual é isso. É quando você, no casamento, você acaba abandonando a sua fidelidade a Deus e você se prostitui, isto é, você adultera contra Deus, isto é, você parte para a idolatria. É o que aconteceu com Salomão e é o que estava acontecendo agora com os casamentos mistos e que Neemias vai acabar com isso. A partir dali, daquele momento, nada mais disso aconteceria. Depois ele também parte para o restabelecimento, né? Veja, restabelecer é colocar novamente no lugar, né? O lugar de cada um. Restabelecendo a pureza do sacerdócio. Então, ali a pureza dos casamentos, aqui a pureza do sacerdócio. Verso 27 até o 30. E agora temos de ouvir que fazeis este mesmo grande mal, esta infidelidade contra o nosso Deus. Estais vos casando com mulheres estrangeiras. Quem está casando com mulher estrangeira? Sacerdotes. Um dos filhos de Joiada, que era filho do sumo sacerdote Eliasibe, ele era genro de Sambalate, o Horonita. Sambalate era um daqueles 3 inimigos. Lembra? Na reconstrução das muralhas? Gesem, Sambalate e Tobias. Eu o expulsei para longe de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois profanaram o sacerdócio e a aliança do sacerdócio dos levitas. O sacerdócio vinha da tribo de Arão, vinha da família de Arão, que era da tribo de Levi. Então os sacerdotes e sumos sacerdotes saíam também da tribo de Levi, mas eles eram da família de Arão. Os levitas não eram só da família de Arão. Por exemplo,
Moisés era um levita também. Ele era da tribo de Levi. Você lê lá no início do Êxodo, né? Tem lá que um levita, tal, tal, tal. Você começa a ver lá a origem, o nascimento de Moisés, né? Então, eles eram uma família que deveria manter-se fiel à designação de Deus deles, no caso aí os sacerdotes, né, os descendentes de Arão, firmes, dali sairiam os sacerdotes, né, e os sumos sacerdotes, né. Então assim, purifiquei, verso 30, por isso, assim os purifiquei de tudo que era estrangeiro e fixei responsabilidades para os sacerdotes e para os levitas, para cada um conforme a sua função. Então, Neemias está pondo cada um no seu devido lugar, o lugar de cada um. E restabelecendo as provisões do templo, né, verso 31. Fixei também normas para a provisão de lenha em tempos determinados, a lenha que era usada ali, né, para a queima dos holocaustos, das ofertas pacíficas, né, das ofertas pelo pecado, né, dos animais que eram oferecidos, do trigo e tal. Então fixei também normas para a provisão de lenha em tempos determinados e para os primeiros frutos, as primícias. Lembra-te de mim, para o meu bem, ó meu Deus. Então vejam, meus irmãos, o lugar de cada um. Quem tem que ser posto para fora vai ser posto, quem tem que ser restabelecido vai ser restabelecido, o que estava parado e precisa ser retomado vai ser feito, os vínculos de pecado vão ser desfeitos, cada um no seu devido lugar. Então, quando nós estamos considerando a reconstrução de um povo, não pode ter bagunça, tem que ter ordem, tem que ter propósito, tem que ter sentido. Cada um tem que ocupar o seu lugar devido. Chegamos à conclusão dessa última lição do livro de Neemias, né? Então vamos lá. Há lugar para cada um na seara do Senhor. Por isso que nós temos dons diferentes, né? Esta interdependência entre nós é obra de Deus, do Espírito Santo. A gente vê isso lá no capítulo 4 de Efésios, né? Quando ali também tem a relação dos dons, né? Isso aí. Muitas vezes há a necessidade de se ajustar as pessoas onde originalmente elas não escolheriam ficar. Lembra quando houve o povoamento de Israel, o povoamento de Jerusalém e o povoamento das cidades de Judá? A proporção de 1 a cada 10 pessoas eram escolhidas por sorte as pessoas que ficariam em Jerusalém. Então veja que muitas vezes na obra do Senhor nós somos relocados para lugares, para funções, para atividades que muitas vezes nós achávamos que não tínhamos vocação, tendência para aquilo, mas Deus sabe. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos e Deus sabe dar o encaminhamento para todas as coisas. Ele sabe para onde a história está sendo conduzida e ela não depende de nós, né? Muitas outras vezes é necessário destituir pessoas de lugares que elas nunca deveriam ter ocupado. Isto é, pôr para fora mesmo, como o caso dos amonitas e moabitas que foram postos para fora. Como o caso daqueles casamentos mistos que Neemias até espancou, arrancou o cabelo de alguns, né? Dizer, a partir de agora não é mais para acontecer isso, hein? Como o Neemias também fez com Tobias, botou ele para correr, tirou ele de dentro do templo e purificou ali a sala dele, né? Onde ele estava. A sala dele não, a sala que indevidamente ele ocupava dentro do templo. Como ele fez lá com Joiada, né, filho de Eliasib, botou para correr também, porque ele era genro do Sambalate, que era inimigo do povo. Percebeu? As pessoas vão ocupando lugares na nossa vida, as pessoas vão ocupando lugares na obra do Senhor que não pertencem a elas. E tem que pôr para correr mesmo, meus irmãos. Não cabe lugar para pessoas que não têm compromisso. Lembrem-se sempre, e é o próprio Deus quem faz isso. Lembre-se sempre da parábola do joio e do trigo. Parece que é, mas não é. E quem tira é o próprio Deus, ali no caso os anjos do Senhor, né?
Então, o próprio Deus dá a destinação para o joio. O próprio Deus tira do meio do povo essas pessoas que nunca deveriam ter ocupado o lugar ali. E mais um ponto. E ainda, outras tantas vezes, restabelecer pessoas, coisas e serviços que nunca poderiam ter sido paralisados. Porque quando Deus estabelece algo, por exemplo, o templo, né? Tudo bem, Davi queria construir, quem acabou construindo foi Salomão, né? Porque Davi não foi habilitado por Deus para isso. Mas antes era o tabernáculo. E independente se é tabernáculo ou se é templo, o serviço não pode parar. Porque o templo não pode parar. E o serviço não pode parar através das pessoas que estão ali. E o serviço não pode parar através das ofertas que são oferecidas ali. E o serviço não pode parar por causa da lenha que é necessária, entendeu? Tem muita coisa envolvida, tem muitas pessoas envolvidas, tem muitos serviços envolvidos que não poderiam ser paralisados. Então Neemias vai botar tudo isso em ordem. E a gente vê isso ali já no último versículo, ali praticamente, do capítulo 13, que é o último capítulo do livro de Neemias. E agora, conclusão terminada, para você refletir. E aqui é uma reflexão mais geral, dentro do que foram essas 9 lições em reconstruindo o novo tempo, lições de Neemias, né? Quando você iniciou estas lições em Neemias, você imaginava que a reconstrução não seria apenas das muralhas? Não sei se você já tinha lido Neemias, eu já li várias vezes Neemias. E a gente se surpreende quando vê que a muralha termina logo. E no meio da reconstrução da muralha tem acerto entre as pessoas e que depois disso os acertos continuam também. Você imaginava que a reconstrução não era só de muralhas? Percebeu que uma obra de reconstrução é muito mais complexa do que nós imaginamos? Uma coisa, eu falei isso lá no início das aulas, uma coisa é construir a partir de algo que não existe. Outra coisa é reconstruir sobre algo que já existiu e que precisa ser refeito. Porque envolve muitas coisas, envolve sentimentos, envolve os vestígios da velha construção, né, os detritos, os escombros, a limpeza do local, envolve muita coisa. A reconstrução não é fácil, é mais complexa do que imaginamos. Percebeu que deu muito mais trabalho a reconstrução do povo do que propriamente a reconstrução das muralhas? Deu para perceber isso? Que a gente vê mais, gasto mais texto no livro de Neemias para mostrar os acertos no meio do povo do que propriamente para a reconstrução das muralhas? Deu para perceber? Daí a gente chega à seguinte conclusão: pessoas são mais importantes que coisas. E que pessoas dão mais trabalho do que coisas. Pergunte para quem trabalha com atendimento ao público e você vai ver que não é fácil. Percebeu o quanto é importante o papel de cada um na obra da reconstrução? O papel de cada um. Todos nós temos um papel para desempenhar na obra de reconstrução. Tem pessoas que entram em mais destaque por causa do tipo de serviço que vai fazer, mas todos são importantes. Porque quando um deles falta, aquilo que é próprio dele não se faz. Lembra, no início dessa lição, na introdução, que Deus, quando nos criou, nos deu dons específicos? Eu tenho dons que você não tem. E mesmo que você tenha o mesmo dom que eu tenho, você exercerá esse dom de uma maneira diferente da maneira como eu exerço. Percebeu? Então, por exemplo, sou professor. Você pode ser um professor. Você vai ser um professor que vai fazer uma abordagem no seu ministério de professor, o seu trabalho como professor, diferente da maneira como eu faço. Isso não quer dizer que você seja melhor do que eu ou não. Isso não quer dizer que eu seja melhor do que você ou não. Significa que tanto a sua maneira quanto a minha são importantes porque foi Deus quem fez assim. Eu vou ter um nível de penetração no uso dos meus dons e você terá o seu. E Deus fez as coisas assim.
Você quer assumir o seu lugar ou não? Se você quer, é para já. A obra é feita conosco. Na verdade, quem está fazendo a obra é o Senhor, mas Ele nos dá a honra de sermos cooperadores da lavoura dele. A gente vê isso lá em 1 Coríntios. Que Deus abençoe você. Que essas novas lições tenham despertado você para esse novo tempo que está vindo aí e que nós possamos, de posse dessas lições, entendermos como pode ser, nos exemplos de Neemias, né, do livro de Neemias, como pode ser a reconstrução de um novo tempo. Amém? Vamos orar. Nosso Deus e Pai, obrigado por essas 9 lições em Neemias. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. Abençoa a vida desses meus irmãos. Que eles cresçam sempre na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, no nome de quem nós oramos. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Foi muito bom passar o tempo com vocês. Um abraço. Até a próxima oportunidade, Deus permitindo. Até mais.